Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. Hoje com a Helena Pereira. Viva, Helena! Viva! E com a Ana Sá Lopes. Olá, Ana! Olá! Bem, temos uma verdadeira notícia praticamente de última hora. Estávamos a preparar-nos para gravar quando no site da Presidência da República saiu a notícia de que o Presidente da República tinha devolvido ao Governo o diploma que previa a privatização da TAP, solicitando a clarificação de 3 aspectos que considera essenciais: a capacidade de acompanhamento e intervenção do Estado numa empresa estratégica como a TAP, a questão da alienação ou aquisição de ativos ainda antes da privatização e a transparência de toda a operação. Ana, Marcelo Rebelo de Sousa tem razão em devolver este diploma com estas críticas? Tem toda a razão. Eu acho que tem toda e absoluta razão, porque acho que ninguém conseguiu ainda perceber cabalmente como é que o Governo defende que, abdicando da maioria do capital da TAP, consegue assegurar, o interesse nacional consegue assegurar que o Estado tenha peso num Conselho de Administração onde não vai estar. Há aqui um nonsense, ou pelo menos uma contradição imanente ao Governo quando decidiu, de um momento para o outro, passar de grande defensor da TAP com a maioria pública para passar a defensor de vender a TAP quase toda, até aos 100%, como chegou a admitir o Primeiro-Ministro. E, de facto, é verdade que há aqui um problema. O Presidente da República, ele já tinha dito que ia avaliar este decreto conforme ao interesse nacional. Se o Governo diz que só vende a TAP se estiver assegurado o interesse nacional, qual é, o Presidente perguntei bem, a efetiva capacidade de acompanhamento do Estado numa empresa estratégica se vai alienar mais do que 51% ou mais. Portanto, é nenhuma. Quer dizer, aqui para o leigo, que sou eu em assuntos de TAP, é nenhuma. É zero. E, de facto, o Presidente também não entendeu. O Governo vai ter que explicar, porque ainda não conseguiu fazer com que o eleitorado perceba, com que as pessoas normais percebam, como é que se continua a mandar numa empresa depois de a vender. Na nossa vida cotidiana, isso não acontece. Há o caderno de encargos, mas o próprio Presidente diz uma coisa, é a lei até o caderno de encargos. Portanto, ele olhou para tudo, depois há a falta de transparência, que o Presidente também fala. Isto é uma é um grande decreto de Marcelo Rebelo de Sousa para incomodar o Governo. Na carta que envia ao Primeiro-Ministro há um parágrafo que é muito, muito relevante, que diz que Marcelo solicitou esclarecimentos complementares ao Governo, mas, e cito, infelizmente, as respostas ontem recebidas não permitiram clarificar na totalidade 3 aspectos que considera essenciais, e já aqui referimos esses 3 aspectos. Helena, será que o Governo não sabe bem o que é que vai fazer com a TAP e por isso é que não consegue esclarecer o Presidente da República sobre estes aspectos? Não, parece-me que o Governo sabe, já te explico porquê. Deixa-me só te comentar que este veto é o veto que eu me lembro assim mais pesado e a crítica mais dura ao Governo. Porquê? Porque o que Marcelo está a dizer e diz em várias passagens é que o Governo não está a ser transparente neste processo e o Presidente exige a transparência e está a haver uma opacidade. E aí respondo à tua pergunta. O que o Presidente está a dizer é que o Governo montou esta operação de privatização da TAP de forma a ela não ser transparente e está a fazer de propósito para que não se perceba. E o que é que Marcelo chama a atenção? Por exemplo, 2 pontos. O ponto 3 para mim é o mais importante, que é, o Marcelo diz que o Governo de propósito está a fazer uma espécie de venda à la carte, sem definir regras claras no caderno de encargos para a forma de venda da empresa. Isso passa nomeadamente porque temos que nos recordar, o Governo tinha várias opções para fazer esta venda. Ainda há pouco tempo, antes da aprovação em Conselho de Ministros, houve notícia sobre isso. O Governo podia fazer um concurso público, podia fazer um concurso aberto a candidatos previamente escolhidos, podia fazer uma venda direta, podia fazer uma oferta na Bolsa de Valores. O Governo escolheu destas opções a venda direta, ou seja, vai negociar
com quem ele entender e vai oferecer, no fundo vai quase leiloar o que ele quer, e não é só a TAP, é a TAP mais a Portugália, que é outra coisa que o Presidente pergunta, que é o que é que vai ser vendido, porque o caderno de encargos, as regras não dizem se até ao momento da venda a TAP pode engordar ou pode emagrecer. Foi uma questão que foi colocada também a Fernando Medina na Conferência de Imprensa do Orçamento de Estado, e portanto, parece-me a mim, o que o Marcelo está a dizer é o Governo está a fazer de propósito para, no fundo, o que é que nós podemos oferecer para aquele senhor nos dar mais. Este senhor A está interessado em o quê? Então a gente oferece-lhe A mais B mais C, outra companhia está interessada em quê? E nós vamos fazer aqui, construir um leque de oferta em função do valor. Lá está o valor. Fernando Medina também disse que o valor não ia ser o critério essencial. O critério essencial ia ser o hub de Lisboa. Mas nem isso, como... Mais as condições, mais as rotas, Nada disso está garantido no caderno de encargos. Eu relembro aqui as críticas que realmente têm sido feitas pelos sindicatos da pressa e de Pedro Nuno Santos também, qual é a pressa em vender agora, assim. Pedro Nuno Santos é mesmo contra que se venda a maioria. E por outro lado, isto faz-me lembrar, assim, num devaneio agora que me passou pela cabeça, faz-me lembrar o processo de venda dos submarinos que foi feito pouco tempo antes de umas eleições europeias, numa altura em que era importante a negociação entre Estados para cargos que mais tarde vieram a ocorrer, e esta circunstância de ser feita em cima das eleições europeias... Estás a dizer que há um cargo no Conselho Europeu que está a ser vítima da TAP? Não sei! Ou que está ligado à TAP? Bem, não vou dizer nada. No que toca a ativos tóxicos, António Costa lá há de saber lidar com estes ativos tóxicos, mas o que é certo é que isto para o Governo é um revés grande, Ana Sá Lopes. É um grande revés, sem dúvida nenhuma. E a explicação é muito interessante, porque apesar de alguns partidos de oposição terem criticado o Governo sobre esta mudança de posição na TAP, a verdade é que não tinha havido ainda um trambolhão, porque a direita é a favor da privatização da TAP, portanto não tem muito. O Bloco de Esquerda e o PCP, sim senhora, tinham criticado, mas ainda não tinha havido, como houve da outra vez quando Pedro Passos Coelho quis privatizar a TAP, e acabou por privatizá-la naquele governo fantasma, mas não havia assim uma coisa da sociedade civil, ou pelo menos a sociedade civil estava muito caladinha, e agora Marcelo vem levantar de facto estas dúvidas. Isto é um grande revés para o governo, que não tinha sido até agora, porque desde que Costa disse que admitia privatizar 100%, que foi no dia 19 de setembro, se não me engano, no dia da moção de censura do Chega, sim. Em que Costa admite privatizar a TAP na totalidade, até agora, que estamos a 27, não tinha havido um clamor nacional, mas o Presidente da República está aqui a fazer e bem o seu papel. Isto quer dizer, Helena Pereira, que este processo provavelmente se vai atrasar ainda no tempo, e a privatização não será uma coisa para estar resolvida até às eleições europeias. Marcelo Rebelo de Sousa aqui na nota diz que está a tomar esta atitude, esta decisão rapidamente, um dia depois de ter recebido as respostas do Governo que achou que não eram satisfatórias, precisamente para não criar aqui um entrave e um atraso. Portanto, depende do Governo, então agora faça isto, se calhar mudar alguma coisa para que o processo seja mais ágil. Mas também qual é a pressa? Qual é a pressa? Com os lucros que a TAP está a apresentar e recentemente apresentou. Exatamente. E já agora, Ana Sá Lopes? Bem, é que eu comecei a ler o livro mesmo agora, do Eduardo Ferro Rodrigues, antigo Presidente da Assembleia da República. São as memórias dele, chama-se Teu Nome Ótimo, se veja a minha vida, e não vão acreditar, mas eu comecei a ler, começa na casa onde ele nasceu, na Rua Gonçalves Crespo, em Lisboa, e eu só confesso que não me apetecia vir para aqui gravar o podcast, queria ficar ali sentada na minha secretária a ler, porque a escrita de Ferro Rodrigues, eu não sabia que Ferro Rodrigues escrevia tão bem. É uma escrita tão apelativa que não me dá vontade de parar. E já agora, Helena? O meu já agora é uma frase de Carlos Moedas ontem sobre a Web Summit. Diz que a Câmara aprovou um apoio à Web Summit maior do que o ano passado, embora haja desistências este ano, sabe-se, por causa da posição do Paddy Cosgrave sobre Israel. E Carlos Moedas diz que há uma
uma novidade muito boa neste ano, porque há uma cláusula no contrato que ele decidiu acrescentar que diz que, cito, se houver menos gente, a organização do Web Summit tem que devolver dinheiro. E nós pedimos essa cláusula, e a cláusula no papel não diz aquilo que o Presidente da Câmara diz que diz só que se não for gasto o dinheiro todo, o dinheiro será devolvido. Eu lembro-me, isso faz-me lembrar a história dos 3,9 mil milhões do Fundo de Resolução do BES, não era? Que estavam lá, mas não eram para ser gastos, era só se fosse preciso, como se alguma vez quando se põem cláusulas deste género, o dinheiro não é totalmente gasto. Levantamos voo para o fim de semana com um veto presidencial. Um beijinho, Ana, um beijinho, Helena. Bom fim de semana. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.